Bom, vamos lá. Próxima questão. O meio ambiente cria a necessidade de uma determinada estrutura em um organismo. Este se esforça para responder a essa necessidade. Como resposta a esse esforço, há uma modificação na estrutura do organismo. Tal modificação é transmitida aos descendentes. O texto sintetiza as ideias principais relacionadas ao. Então, nas alternativas, nós temos todas as teorias evolucionistas. Dica: diferença entre lamarckismo e darwinismo. Toda vez que você se deparar com uma questão que fala que o meio ambiente cria a necessidade ou o meio ambiente condiciona o surgimento de uma nova característica, pode marcar lamarckismo de olhos fechados. Porque lembra, Lamarck falava que a diversidade era oriunda de duas leis, lei do uso e desuso, lei da transmissão das características adquiridas. Então, se você colocasse um indivíduo em um determinado ambiente, a tendência seria, através das duas leis, ele se adaptar ao meio. Então, era um meio que fazia com que o indivíduo se adaptasse, ao contrário do que a gente via lá na seleção natural, no darwinismo, em que, lembra lá das espécies de aves que eu citei anteriormente, as aves que se alimentavam das flores e as aves que se alimentavam dos insetos, né? O ambiente mudou e a ave que tinha seu alimento ali ainda disponível conseguia sobreviver na natureza. Então, observe aqui as leis de Lamarck na questão. O meio ambiente cria a necessidade de uma determinada estrutura em um organismo. Este se esforça, olha aí o esforço. Primeira lei de Lamarck, lei do uso e desuso. Quanto mais utiliza o órgão, mais ele cresce. Quanto menos utiliza, mais atrofia. Este se esforça para responder a essa necessidade. Como resposta a esse esforço, há uma modificação na estrutura do organismo. Então, a modificação é transmitida aos descendentes. Olha aqui, ó, segunda lei de Lamarck, transmissão das características adquiridas. Então, que ideia é essa? Que teoria? Letra E, Lamarckismo. Letra A fala assim, ó, fixismo. Lembra lá do fixismo? Algo fixo. É o mesmo criacionismo. Da mesma forma que Deus criou as espécies, elas permanecem até hoje, fixas, sem sofrerem nenhuma alteração. A questão não aborda essa teoria. Darwinismo tem a ver com seleção natural. Também não é essa a alternativa. Mendelismo tem a ver com genética, não tem nada a ver com evolução. E criacionismo ele colocou aqui só para lhe confundir. É a mesma coisa do fixismo. Tá? Então, letra E, lamarckismo. Os morcegos, mamíferos que tanto contribuem para a dispersão de sementes, são chamados animais notívagos. Que é isso? São animais de ambientes noturnos, por terem perdido a visão para se adaptarem à escuridão. Então, perceba, a questão está dizendo que o morcego, ele, por ter ambiente notívago, viver à noite, ele perdeu a visão para se adaptar à escuridão. Isso tem a ver com que ideia? Com que teoria evolucionista? Percebe que o ambiente está condicionando uma característica? Toda vez que o ambiente condicionar uma característica, você marca de olhos fechados lamarquismo. Meus queridos, o ambiente não te condiciona nada. Simplesmente, se o ambiente mudar, aquele indivíduo que não for afetado vai continuar normal. Já o indivíduo que for prejudicado, por exemplo, os recursos naturais, ou ter muito predador, aí sim esse indivíduo vai ser prejudicado. Entendeu? Então, toda vez que um ambiente modificar, condicionar, pode marcar lamarquismo. Letra A, abiogenética. Isso aqui faz referência à biogênese, né? A teoria que a vida surge de um ser inanimado. Não está fazendo referência a isso. Biogenética, que um ser surge de um outro pré-existente, não está falando sobre adaptação. Fixista, não é, que é a mesma criacionista. E neodarwinista, não. Então, letra C, lamarquismo. Próxima, considere as seguintes afirmações. Nós temos os 3 itens. O pensamento de Lamarck pode ser percebido em... Bora lá. Item 1. Devido à necessidade de respirar
ar atmosférico, um certo animal passou a apresentar pulmão e transmitiu essas características aos descendentes. Tudo a ver com Lamarck, né? Ó, necessidade de respirar ar atmosférico, o animal apresentou pulmão. Então, ele não tinha necessidade de respirar ar atmosférico antes. Quando você colocou esse animal e deu a ele essa necessidade, ele passou a apresentar pulmão, se adaptou. E, além disso, ele conseguiu transmitir a característica aos descendentes. Tudo a ver com Lamarck, lei do uso e desuso, lei da transmissão das características adquiridas. Percebe que o ambiente condiciona uma nova característica? É isso que Lamarck dizia. Item 2. As toupeiras atuais têm olhos atrofiados porque seus ancestrais, por viverem sob a terra, ou seja, abaixo, né, em tocas, por exemplo, não necessitavam da visão. Olha aí, ó, os ancestrais tinham hábitos de escuridão também. Portanto, foi por isso que os olhos deles atrofiaram e passaram essas características para os seus descendentes. Então, a gente percebe também ideias de Lamarck. Então, item 2 também, tudo a ver com Lamarck. Item 3. De tanto comer capim, o intestino dos herbívoros foi ficando cada vez mais longo. Olha aí, ó, o herbívoro sendo condicionado pelo hábito alimentar. Então, quer dizer que se comer muito capim, o intestino fica mais longo? Será que é assim? Quem dizia isso era Lamarck. Então, as 3 alternativas têm o pensamento de Lamarck. Letra E, item 1, 2 e 3. Próximo. O uso nos animais domésticos reforça e desenvolve certas partes, enquanto o não uso as diminui. E, além disso, estas mudanças são hereditárias. Falou bem, de modo bem resumido, as 2 leis de Lamarck. Lei do uso e desuso, lei da transmissão das características adquiridas. A afirmação faz referência aos mecanismos que explicariam a transmissão das características biológicas de pais para filhos. Lei do uso e desuso e transmissão hereditária dos caracteres adquiridos. Pode-se afirmar que esses mecanismos de herança eram aceitos, letra A, tanto por Lamarck quanto por Darwin, porém, para Darwin, esses mecanismos apenas explicavam a transmissão das características hereditárias, enquanto que a evolução em si era explicada como resultado da ação da seleção natural, como sobre a variabilidade. Perfeita alternativa. Resposta correta, letra A. Lamarck e Darwin, eles pensavam juntos sobre a transmissão das características hereditárias, né? Transmissão das características adquiridas. Porém, Darwin extrapolou quando ele desenvolveu a seleção natural para explicar a variabilidade. Porque lembre que Darwin viajou o mundo todo, então ele percebeu grande variabilidade e ele estudou o mecanismo que produzia essa variabilidade, que é a seleção natural, letra A. Letra B. Tanto por Lamarck quanto por Darwin, para ambos, esses mecanismos, além de explicarem a herança das características hereditárias, também explicavam a evolução das espécies ao longo das gerações. Não. Por isso que Darwin desenvolveu a seleção natural, porque ele não concordou com a explicação de Lamarck. Então, Darwin falou assim, ó, eu concordo com Lamarck até certo ponto. Agora eu preciso explicar, criar um método para explicar como é que existe essa grande variabilidade. Então, a partir daí, Darwin discordou de Lamarck. Para Darwin, porém, além desses mecanismos, deveria ser considerada a ocorrência de mutações. Não, mutação vem através de Mendel, através da genética, e não de Darwin. Letra C. Exclusivamente por Lamarck, cerca de 50 anos depois de Lamarck, Darwin demonstrou que as características adquiridas não se tornam hereditárias e apresentou uma nova teoria capaz de explicar o mecanismo da herança, a seleção natural. Bom, Darwin concordou sim com Lamarck, então não foi exclusivamente por Lamarck, não. Tá? E
Cerca de 50 anos depois de Lamarck, Darwin demonstrou que as características adquiridas não se tornam hereditárias. Darwin ele não conseguiu demonstrar essa hereditariedade das características, tanto é que a teoria dele não foi aceita a priori, porque quando foram perguntar para ele, tá bom, Darwin, mas como é que os pais transmitem as características para os filhos? Ele não conseguiu responder. Só quem respondeu essa pergunta foi Mendel, nos estudos de genética. Letra D. Exclusivamente por Lamarck, toda alternativa que tiver exclusivamente por Lamarck pode desconsiderar. Então, alternativa correta, letra A. Quais dos cientistas abaixo deram as maiores contribuições para o desenvolvimento da teoria da evolução? Mendel foi genética. Newton tem a ver com física. Só Darwin aqui a gente aproveitaria. Letra A, errada. Letra B, Linneu. Linneu foi o pai da taxonomia. Então, tá fora. Letra C, Pasteur, Lavoisier e Darwin. Lavoisier tem a ver com química, né? Então, tá fora. Letra D, Lamarck, Darwin, Lavoisier. A alternativa está incorreta só porque incluiu Lavoisier. Então, sobrou a alternativa E, Darwin, Wallace e Lamarck. O que foi que o Wallace fez? O Wallace chegou à mesma conclusão que Darwin, que existia um mecanismo de seleção natural que promovia essa variabilidade, essa diversidade. Tá? Só que Darwin ele trabalhou independentemente do Wallace, mas eles tiveram o mesmo resultado. Inclusive, eles eram orientados pelo mesmo orientador. Wallace trocava correspondências com Darwin e Wallace mandou uma cópia dos seus estudos para Darwin. Darwin, quando leu, ficou abismado, porque era a mesma hipótese, era a mesma teoria. Então, Darwin pegou e falou para o seu orientador, e o orientador propôs que eles apresentassem a tese deles juntos. Por que Darwin ganhou o mérito? Porque, além de publicar a seleção natural, ele publicou um livro descrevendo como foi a viagem dele, com riqueza de detalhes, né, que é o livro A Origem das Espécies. Mas lembra aí também do Wallace, que teve mérito, porque também desenvolveu a seleção natural de maneira independente de Darwin. Então, Darwin, Wallace, Lamarck, letra E. Uma ideia comum às teorias da evolução proposta por Darwin e por Lamarck é que a adaptação, olha aí, ó, a adaptação. O que Darwin e Lamarck têm em comum? Letra A, o sucesso reprodutivo diferencial. Não, né? Eles trabalham com sucessos e insucessos. A espécie que tem insucesso na natureza, ela perde espaço e acaba sendo extinta. Letra B, uso e desuso de estruturas anatômicas. Só quem falou do uso e desuso foi Lamarck. E Darwin concordou até certo ponto, né? A partir da diversidade, Darwin desenvolveu as ideias de seleção natural. Então, letra B também está fora. Letra C, da interação entre organismo e seus ambientes. Corretíssimo. Isso tem a ver com os dois. Lembra lá do caso das girafas? Lamarck explicou o surgimento do pescoço grande da girafa e Darwin também explicou o surgimento do pescoço longo da girafa. E nós percebemos que os organismos foram sofrendo alterações ao longo do tempo, influenciados por fatores ambientais, né? A questão da competição por alimento, questão da reprodução, questão da adaptação. Então, letra C, alternativa correta. Letra D, da manutenção das melhores combinações gênicas. Essa alternativa está enfatizando melhores condições, melhores adaptações, melhores características, e não é assim. Nem toda característica melhor de um ser vivo é transmitida, né? Tem características ruins também, que são transmitidas para os descendentes. Letra E, de mutações gênicas induzidas pelo ambiente. Isso aqui só tem a ver com Lamarck. Aqui a gente vê um esquema, né?
falando da variabilidade, adaptação e os 3 fatores: mutação, recombinação genética e seleção natural. O esquema acima apresenta os princípios básicos da teoria evolucionista. Trata-se da teoria. Qual das teorias a imagem retrata? Percebe que nós temos 3 aspectos aí: recombinação gênica, mutação e seleção natural. Seleção natural, quem desenvolveu foi Charles Darwin, para explicar a diversidade dos seres vivos. Mutação e recombinação genética, quem desenvolveu foi Gregor Mendel, pai da genética. Mutação que promove essa variabilidade. Ora, se um indivíduo sofre mutação, quer dizer que esse indivíduo é diferente dos outros. Se essa mutação é transmitida para os descendentes, possivelmente nós teremos uma evolução. Lembra que evolução é modificação na população dos seres vivos. Então, mutação, ela contribui para a diversidade, assim como recombinação genética, que tem tudo a ver com reprodução sexuada, onde o macho e a fêmea vão se reproduzir, gerando descendentes férteis e geneticamente diferentes. Então, bora lá. Que teoria é essa que une as ideias de Darwin e de Mendel? É o neodarwinismo. Então, a gente elimina a letra A, que fala darwinismo, elimina a letra B, que fala lamarquismo, vamos ficar entre a C, D e E. Letra C. Neodarwinista, que acrescenta os conceitos de mutação e recombinação genética para explicar a ocorrência de variabilidade. Segura ela aí. Letra D. Neodarwinista, que acrescenta o conceito de seleção natural à teoria darwinista. Não, né? Ficou redundante aqui. Teoria darwinista já está com a seleção natural acrescida, não precisa acrescentar mais nada. Tá? E o neodarwinismo não tem como base só a seleção natural, não. Então, a alternativa letra D que está errada. Letra E, neodarwinista, que acrescenta o conceito de seleção natural e a adaptação à teoria darwinista, também ficou redundante. Alternativa correta, letra C, neodarwinista, que acrescenta os conceitos de mutação e recombinação genética, né, que promove a variabilidade, para explicar a ocorrência de variabilidade. É letra C. Quanto aos fatores responsáveis pela ocorrência da evolução dos seres vivos, é correto afirmar os fatores, né, que vão promover essa variabilidade. Letra A mutação gera diversidade nas populações e a seleção natural a reduz. Observe comigo, pense comigo. Se eu tenho mutação na população, eu tenho um indivíduo geneticamente diferente. Se esse indivíduo conseguir se reproduzir, ele pode gerar uma herança genética diferente da população original. Isso promove diversidade na população, variabilidade na população, correto? E a seleção natural a reduz. Como assim a reduz? Ora, eu tenho uma grande diversidade, né, de indivíduos. Só que o ambiente muda. E com certeza terá indivíduos que não vão se adaptar a esse ambiente. E esses indivíduos vão tender a entrar em extinção. Ora, se eu tenho indivíduos sendo extintos, eu vou diminuir a diversidade. Então, a letra A está correta. A mutação trabalha potencializando a diversidade e a seleção natural trabalha reduzindo a diversidade, já que a seleção natural privilegia os indivíduos que conseguem se adaptar em detrimento dos outros. Por que a B está errada? A deriva genética é imprescindível para a geração de diversidade nas populações? Não. Deriva genética, ela diminui a diversidade. O que é deriva genética? É um evento natural, como uma queimada, uma separação geográfica, um terremoto, que vai influenciar a população de forma ao acaso, né? Sem um critério específico. Um exemplo aqui. Imagina que eu tenho um grande bloco de gelo que vive população de pinguins. E aí está derivando mais esse bloco de gelo. E aí encontro um iceberg, por exemplo.
E aí, essa barreira geográfica, que foi o iceberg, dividiu essa população de pinguins em dois blocos de gelo. E esses pinguins não conseguem mais interagir uns com os outros. Então, isso é um evento de deriva genética, um fator natural que diminui a diversidade da população, que interfere nessa diversidade da população. Letra C. Sem a seleção natural e a deriva genética, não ocorre diversidade entre os seres vivos, estaria certo se ele incluísse mutação. Faltou aí a mutação, incorreto. Letra D. A migração genética não pode ser responsável pelo aumento da diversidade das populações. A migração é um fator que potencializa a diversidade. Tá? O que é migrar? É mudar de um ambiente para o outro. Muitas aves fazem essa migração. Quando elas migram, elas ficam bem mais resistentes. Elas obtêm novos territórios e têm a capacidade de se reproduzir com outros indivíduos, né? Aumentando a diversidade. E letra E. A mutação aumenta a diversidade nas populações e a migração genética a reduz. Errado, a migração também aumenta a variabilidade, a diversidade. Então, a resposta correta, letra A. A mutação gera diversidade e a seleção natural reduz essa diversidade. Próxima. Certa espécie animal apresenta uma série de mutações que determinam a variedade de fenótipos relativos à coloração. Essa diversidade genética, orientada pela seleção natural, garante a adaptação dos indivíduos dessa espécie a diversos tipos de ambiente. O trecho acima resume a teoria. Ora, ele está falando sobre seleção natural, né? Quem foi que falou de seleção natural? Foi Darwin, né? Certo. Essa diversidade genética orientada pela seleção natural garante a adaptação dos indivíduos dessa espécie a diversos tipos de ambiente. Certa espécie animal apresenta uma série de mutações, olha os termos que ele também está citando, mutação, que determina variedade de fenótipos relativos à coloração. Juntou mutação com seleção natural, com variabilidade genética, recombinação genética, a gente tem uma teoria. Que teoria é essa? É a neodarwinista, ou também chamada de moderna ou sintética da evolução, né? Teoria sintética da evolução. Então, a resposta correta, letra D. A teoria sintética, ou teoria moderna da evolução, considera 3 fatores evolutivos principais, que são, letra A, uso e desuso. O neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, não considera as ideias de Lamarck. E uso e desuso é ideia de Lamarck. Então está fora. Toda alternativa que tiver uso e desuso estará eliminada. Então, na letra A, além do uso e desuso, transmissão das características adquiridas, que é um pensamento de Lamarck. O que estaria correto aqui seria só seleção natural. Então, letra A está fora. Letra B, uso e desuso, Lamarck. Seleção natural e migração, migração também está fora. Letra C, mutação gênica, uso e desuso e migração. Só que seria aproveitado aqui da alternativa seria mutação. Letra D, mutação gênica, uso e desuso e seleção natural. O único erro da alternativa seria aqui o uso e desuso. Então, resposta correta, letra E. Mutação, recombinação gênica e seleção natural. Esses são fatores que promovem variabilidade genética, promovem diversidade entre os seres vivos. Lembrando que a recombinação gênica vem de uma reprodução sexuada que forma indivíduos geneticamente diferentes. Então, teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, agrupa esses 3 critérios: mutação, recombinação e seleção natural. Bom, meus queridos, então, essas foram as nossas questões. Espero ter contribuído e qualquer dúvida, estamos aí para isso.